A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, a paz do Senhor. Que alegria imensa iniciar mais um encontro de comunhão e de muito aprendizado. Sejam todos muito bem-vindos ao EBD Fiel. É um grande privilégio estarmos juntos de novo. Com certeza. O nosso objetivo hoje é fazer aquele mergulho profundo nas riquezas da Palavra de Deus, trazendo um resumo bem detalhado, mas muito acessível da nossa fonte principal de hoje, que são as lições da editora Betel. Material excelente. Nós temos aqui uma pilha de anotações e estudos focados na lição 11, que traz o tema O Caráter dos Discípulos de Cristo. A ideia é cruzar textos históricos, comentários teológicos e aquelas aplicações muito práticas para o nosso dia a dia. E de 2 Coríntios, capítulo 5 e Efésios 4, eles argumentam que esse novo nascimento não é um remendo. Não, de forma alguma. Não é uma mudança cosmética, é uma transformação radical na estrutura do caráter humano. Algo operado de dentro para fora pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Maravilha. E antes de entrarmos de cabeça em como essa transformação realmente funciona na prática, deixamos aqui um convite rápido para quem nos acompanha. Isso é importante. Para que a gente consiga continuar fortalecendo a escola bíblica dominical e, principalmente, espalhando a palavra de Deus para ainda mais lares, pedimos que acompanhem e compartilhem os nossos conteúdos no Instagram, no TikTok e no YouTube. Com certeza. Não é só sobre métricas da internet, irmãos. É sobre fazer com que uma mensagem de esperança chegue a alguém que talvez precise ouvir exatamente o que vamos debater aqui hoje. Um compartilhamento pode ser a ferramenta que Deus vai usar para alcançar uma vida. E entrando no nosso primeiro grande bloco de análise sobre o caráter do discípulo, é muito comum encontrarmos pessoas que acreditam que ser cristão é apenas seguir um manual rígido de regras. Sim, aquela lista de isso pode e aquilo não pode. Exato, uma lista mecânica. Existe essa ideia de que a fé é um conjunto de comportamentos, mas o material da lição de hoje desconstrói isso de forma muito clara. Se fosse só uma mudança externa, seria como pintar a fachada de uma casa que está com as fundações comprometidas. Uma excelente analogia. Porque o caráter transformado não é uma atuação. O que as fontes nos mostram é um processo contínuo de renovação espiritual que troca as motivações do coração. Perfeito. Sai aquele egoísmo defensivo, o orgulho, e entra um amor sacrificial e uma paciência que, humanamente falando, seriam impossíveis de sustentar. E o que torna isso fascinante é que os autores não nos deixam apenas na teoria. A lição traz exemplos do Antigo Testamento que são, no mínimo, surpreendentes. E eu digo surpreendentes porque Deus escolhe pessoas com passados muito complicados. Histórias pesadas, né? Exatamente. Vamos olhar para Raabe, por exemplo, lá no livro de Josué. Estamos falando de uma prostituta na cidade pagã de Jericó. Historicamente, ela estava na base da pirâmide social e moral daquela época. E ele destaca algo crucial. O que ele diz? Ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Raabe não tinha uma vida exemplar, mas ela ouviu sobre os feitos do Deus de Israel, prestou atenção e agiu com base nessa fé quando escondeu os espias. Verdade. A grande tese aqui é que o passado de uma pessoa, por mais sombrio e estigmatizado que seja, não tem o poder de determinar o seu futuro quando ocorre essa entrega genuína. Isso é libertador para quem nos ouve. Isso nos leva a outro personagem que o material destaca, que é Jacó. É até um pouco cômico quando paramos para analisar o currículo dele. O nome Jacó literalmente carrega o sentido de agarrador de calcanhares ou enganador. Um golpista da antiguidade, digamos assim. Praticamente isso. Ele mentiu para o próprio pai, que estava cego, e enganou o irmão para roubar a primogenitura. Como os autores da lição reconciliam o histórico de trapaça com a ideia de um caráter cristão modelo? A reconciliação acontece exatamente no ponto de ruptura, que é o encontro com Deus. Há um comentário muito denso do teólogo R.N. Champlin sobre o capítulo 32 de Gênesis. Aquele da luta com o anjo. Esse mesmo. Ele analisa aquele momento em que Jacó luta com Deus e tem o seu nome mudado para Israel. Champlin explica que o encontro transformou o fraco e enganador Jacó no poderoso Israel, que significa aquele que prevalece com Deus. Uma virada completa. Total.
O que o material argumenta é que Deus usa essas crises para quebrar nossa autossuficiência. Essa mudança de nome é o símbolo de que, em Deus, nós temos a capacidade de atingir a nossa verdadeira potencialidade espiritual, abandonando os atalhos. É uma mudança de identidade. E o terceiro exemplo do Antigo Testamento é Ruth. O contexto dela também é muito pesado. Uma jovem moabita, ou seja, estrangeira e vinda de uma cultura idólatra, que fica viúva muito cedo. Numa sociedade patriarcal. Sim, no Antigo Oriente Médio, uma mulher estrangeira e viúva não tinha praticamente nenhuma rede de segurança. A vulnerabilidade dela era extrema. E o pastor David Cabral traz uma observação lindíssima sobre a dinâmica entre Ruth e sua sogra Noemi. O que ele aponta? Ele aponta que o Deus que Ruth passou a observar na vida de Noemi se transformou na sua única esperança. Ruth decide abandonar tudo que conhecia porque o testemunho de vida de Noemi foi magnético. E isso levanta uma questão prática muito importante. É maravilhoso ler sobre Raabe, Jacó e Ruth, mas como o material nos orienta a aplicar essas histórias antigas em 3 esferas bem concretas, na nossa vida pessoal, na nossa família e na igreja de hoje. Bom, no nível pessoal, essas análises servem como uma garantia emocional e espiritual. Se olharmos para os nossos próprios erros do passado e sentimos o peso da culpa, a história de Jacó nos lembra que o que conta é a identidade que Cristo está formando em nós hoje. Os erros são apagados pela transformação contínua. E pensando na família, o caso de Noemi e Ruth me parece um baita desafio. Porque é muito fácil falar de Deus na igreja, mas dentro de casa, onde as pessoas conhecem os nossos piores defeitos, é o nosso comportamento nas crises que vai validar o que pregamos. O testemunho dentro de casa pode ser o ímã que atrai parentes para a fé. Uma constatação muito precisa. E na esfera da igreja, a aplicação foca no acolhimento. As congregações são desafiadas a ser espaços terapêuticos. Isso é fundamental. Quando alguém com um histórico complexo, cheio de falhas públicas, entra pela porta, alguém como Raabe, a resposta da comunidade deve ser oferecer graça e restauração, nunca um julgamento elitista. E essa visão de acolhimento faz a ponte perfeita para o Novo Testamento, que é o nosso segundo grande tópico. Se no Antigo Testamento nós vemos pessoas sendo transformadas, no Novo Testamento a régua sobe. Sobe bastante. Porque as fontes nos apontam que o próprio Cristo se torna um modelo de caráter. A carta aos Efésios fala em sermos imitadores de Deus. E os encontros que Jesus teve provocaram mudanças imediatas. Vamos pegar o caso de Zaqueu, no capítulo 19 de Lucas. A história de Zaqueu é muito reveladora se entendermos o pano de fundo histórico. Isso, porque não podemos apenas dizer que ele era um cobrador de impostos e achar que isso significa trabalhar na Receita Federal de hoje. Não mesmo. Naquela época, os publicanos trabalhavam para o Império Romano, que era a força opressora, e eles ganhavam a vida cobrando a mais da sua própria gente. Zaqueu era visto como um traidor da pátria e um corrupto riquíssimo. Perfeita contextualização. E é aí que as anotações do bispo Abner Ferreira ganham força. Ele analisa o momento em que Zaqueu, ao receber Jesus em casa, voluntariamente declara que vai doar metade dos bens e restituir 4 vezes mais a quem ele fraudou. Uma atitude radical. Sim. O bispo argumenta que essa atitude prova que a oferta financeira e a honestidade radical são atos de verdadeira adoração. O arrependimento de Zaqueu não foi apenas uma lágrima derramada, ele mexeu no bolso. A mudança de caráter dele impactou a economia ao redor. É um arrependimento que gera nota fiscal, literalmente. Outro encontro que o material disseca é o da mulher samaritana, no capítulo 4 de João. E, novamente, precisamos olhar o contexto. Ela vai buscar água no poço ao meio-dia, no sol a pino. O horário mais ingrato. Historicamente, as mulheres iam de manhã ou no fim da tarde para socializar. Se ela estava lá no horário mais quente, era para evitar as pessoas. Havia um isolamento social, um histórico de rejeição. Ela era uma pessoa marginalizada dentro de uma comunidade que já era marginalizada pelos judeus. E o pastor David Cabral, nas fontes que estamos analisando, usa uma figura de linguagem muito interessante. Ele fala sobre a necessidade de vestir trajes de santidade para adorar a Deus.
Como assim trajes de santidade? Jesus não ignorou o passado complicado daquela mulher. Ele trouxe isso à tona com muita verdade, mas com amor. Para usar uma imagem mais cotidiana, é como se alguém precisasse tirar um casaco sujo de lama antes de se sentar à mesa para um banquete limpo. A iniquidade precisa ser abandonada para que haja adoração em espírito e em verdade. Essa imagem do casaco sujo de lama ilustra perfeitamente. E se falamos em mudanças drásticas, o material nos leva a Paulo, ou melhor, Saulo de Tarso. O homem era elite intelectual e religiosa de Israel. O terror da igreja primitiva. Um fariseu implacável que viu o cristianismo nascente como uma praga a ser exterminada. Ele consentiu com a morte de Estevão e respirava ameaças. Até que acontece o episódio na estrada de Damasco. O impacto dessa narrativa está na quebra da altivez. O bispo Abner Ferreira faz uma leitura psicológica e cultural de Paulo muito pertinente aqui. O que ele observa? Ele lembra que Paulo era um homem de temperamento fortíssimo. Alguém que, por sua posição e cidadania, não se curvava a ninguém. Mas quando ele é confrontado pela luz de Cristo, ele cai por terra e fica cego. Aquela prostração no pó da estrada é o marco zero da mudança de caráter. Uma humilhação necessária. Sim, ele passa de um perseguidor autossuficiente para alguém que precisa ser guiado pela mão, rendendo-se em total obediência. E trazendo essas 3 histórias imensas do Novo Testamento para nossa realidade prática atual, o que Zaqueu, a mulher samaritana e Paulo ensinam para a vida pessoal, para a família e para a igreja de quem nos escuta hoje? Na vida pessoal, Zaqueu nos confronta com a ética. O verdadeiro arrependimento afeta o nosso comportamento no trabalho, o jeito que fazemos negócios e lidamos com as finanças. Não existe divisão entre a vida espiritual e a vida profissional. E na família, essas histórias de Jesus indo atrás dos excluídos nos chamam a promover a reconciliação. Se Cristo se aproxima de quem está quebrado, o nosso papel dentro de casa é ser ponte de perdão, buscando restaurar aqueles laços familiares que muitas vezes parecem irrecuperáveis. Quanto à igreja, o caso de Paulo nos dá uma lente nova. Muitas vezes as pessoas olham para alguém com um temperamento agressivo ou alguém que é até hostil à fé e o rotulam como um caso perdido. A gente julga muito rápido. Exatamente. Mas a comunidade cristã é ensinada a enxergar esses perseguidores modernos como alvos em potencial da graça. Se Deus transformou Saulo no maior apóstolo da igreja primitiva, a igreja de hoje não pode desistir das pessoas com base em preconceitos humanos. Isso é muito libertador e nos joga direto no terceiro e último bloco de desenvolvimento do nosso mergulho profundo. Nós vimos os exemplos, vimos a teoria, mas como ocorre a formação desse caráter cristão? As anotações deixam claro que isso não acontece em um passe de mágica na hora do batismo. É um processo contínuo. É um trabalho diário. O caráter é tecido, fio a fio, por meio da submissão a Deus e da compreensão prática da doutrina. O material de apoio aponta princípios fundamentais para isso. O primeiro é reconhecer que quem muda o caráter é Deus, mas isso acontece no convívio diário. Através da intimidade. Isso. O bispo Ides J. do Carmo cita a vida dos apóstolos. Eram pescadores rudes, homens do povo, cheios de falhas. Mas o simples fato de caminharem com Jesus, observando suas reações e ensinamentos todos os dias, foi o que os transformou em pilares da fé. E a lei da convivência, nós nos tornamos parecidos com quem passamos mais tempo. E o material também toca num ponto que me parece muito contraintuitivo para a nossa cultura moderna, que é a obediência. Hoje o sucesso é medido por realizações acadêmicas, dinheiro, influência nas redes. Mas a lição diz que a marca principal é um caráter obediente. E o bispo Ides é bem incisivo nas anotações sobre isso. Ele defende que sem a obediência à vontade de Deus, todo o resto é vazio. Não existe discipulado cristão verdadeiro sem submissão. Uma palavra dura, mas necessária. Sim. Uma fé que fica apenas no intelecto e não desce para as mãos e para os pés, transformando-se em atitudes obedientes, é uma fé que ainda não atingiu a maturidade. Mas aí entra um desafio prático imenso.
como nós mantemos essa obediência e formamos esse novo caráter vivendo em um mundo que bombardeia nossa mente o tempo todo. As referências bíblicas da lição, como Tiago 4 e Romanos 12, versículo 2, falam justamente sobre não nos conformarmos com o padrão deste mundo e sobre a renovação da mente. Esse é, talvez, o conselho mais atual de toda a lição. O bispo primaz Manuel Ferreira aprofunda essa questão de Romanos 12. Ele adverte que o mundo está saturado de padrões imorais e mensagens sutis que moldam o nosso comportamento. E como lidamos com isso? A reflexão dele é que uma vez que passamos pelo novo nascimento, nós nos tornamos os guardiões da nossa própria mente. Nós somos responsáveis pela dieta intelectual e visual que consumimos. A mente não é renovada automaticamente se continuarmos a alimentá-la com o lixo da cultura ao redor. Isso muda toda a perspectiva. A responsabilidade é nossa de filtrar. Então, vamos puxar mais uma vez as aplicações para a nossa tríade: vida pessoal, família e igreja. Na vida pessoal, fica muito claro que precisamos fazer uma curadoria do que assistimos, do que lemos e das conversas que nutrimos. Sem dúvida. Se a mente dirige o caráter, o que entra pelos olhos e ouvidos define que nós vamos ser. Na família, isso eleva o papel dos pais a um patamar sagrado. A formação do caráter de uma criança ou de um jovem não pode ser terceirizada para a escola ou para a internet. Os pais têm a missão de caminhar ao lado deles, aliando o ensino prático do dia a dia à ação divina. E finalizando na igreja, a responsabilidade é manter um discipulado que não seja apenas uma aula teórica de domingo. O foco precisa ser como nós encarnamos as Escrituras na segunda-feira de manhã no trânsito, no escritório, nos relacionamentos interpessoais. É o ensino bíblico em forma de vida comunitária. Que jornada de muito aprendizado nós tivemos com essa pilha de fontes. Para tentar amarrar tudo isso de forma bem clara para quem nos ouve, a experiência que chamamos de novo nascimento vai muito além de uma emoção. É muito mais profundo. Ela gera uma reestruturação profunda de quem nós somos. É uma união de fé com Cristo conduzida pelo Espírito Santo que altera o nosso DNA espiritual. E a mensagem mais poderosa que tiramos dos exemplos de Raabe, Jacó, Zaqueu e Paulo é que o nosso passado não tem poder de veto sobre o futuro que Deus quer construir em nós. É uma mensagem de esperança inabalável. E para cada irmão e irmã que acompanha este estudo, deixo uma palavra pastoral de forte encorajamento. As Escrituras nos afirmam que as coisas velhas já passaram. Talvez haja culpas, enganos ou velhos hábitos que insistem em bater na porta. Sempre tentam voltar. Mas a exortação de hoje é para focar na perseverança diária. Levantem-se todos os dias dispostos a caminhar nessa novidade de vida, permitindo que as pequenas escolhas diárias consolidem o caráter de Cristo na jornada cristã. E como sempre gostamos de fazer, não queremos que esse mergulho termine assim que o áudio acabar. Precisamos deixar algo provocativo para ressoar na mente durante a semana. O que as fontes nos sugerem refletir? Considerando que acabamos de discutir que a transformação não é mágica, mas passa pela renovação da mente, a grande pergunta para ponderarmos nos próximos dias é a seguinte: qual tem sido a nossa dieta mental? Excelente pergunta. Ao longo desta semana, os nossos pensamentos estão sendo moldados de forma passiva pelo barulho, pela cultura ao nosso redor, ou estamos intencionalmente alimentando a nossa mente com a pureza e os princípios da palavra de Cristo? Uma reflexão que exige muito honestidade de todos nós. E a nossa trilha de aprendizado não para por aqui. Na nossa próxima oportunidade, vamos explorar um tema maravilhoso que dá sequência lógica a tudo isso, a lição 12, que vai falar sobre os discípulos de Cristo e o Espírito Santo. Vai ser fundamental para entendermos como o Consolador nos capacita no dia a dia. Estudar sobre a atuação do Espírito Santo é sempre um divisor de águas na caminhada cristã. Com certeza será imperdível. E agora, chegando ao fim deste mergulho profundo, queremos liberar uma palavra pastoral de bênção sobre a vida, a casa, a família e a congregação de cada ouvinte. Que o Senhor Jesus guarde os corações, traga luz aos entendimentos e conceda a graça necessária para que o seu maravilhoso caráter brilhe através de cada atitude e palavra. Deixamos aqui o nosso agradecimento muito sincero e carinhoso pela companhia de cada um que esteve conosco investindo tempo para crescer na palavra de Deus. Deus abençoe a todos.
EBD, fiel, fiel à palavra.